Oi, turminha, sejam bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. A história de vocês, da aula de hoje, é o capítulo 19, está lá na página 43. Só que antes de chegar na página 43, a Pro vai contar a história de uma maneira diferente. É a mesma história, só que um pouquinho mais ampla, tá? Mas a gente já chega lá na 43. Daniel e o sonho do rei. Porque na história do capítulo 19 fala de Daniel já trabalhando no palácio. E aqui ele está trabalhando no palácio, ele vai trabalhar no palácio, mas primeiro ele vai desvendar o sonho do rei. Ele vai decifrar. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, conquistou Judá. Queimou e saqueou tudo, até o templo, e levou preso o povo. Levou como escravo, cativo, né, o povo. Alguns jovens espertos deveriam servir no palácio. Seriam da corte e comeriam a mesma comida do rei. Então foram escolhidos alguns jovens que eram inteligentes, que tinham uma boa aparência, e eles seriam treinados para quê? Para morar lá na corte e servir ao rei, lá no palácio. Os selecionados, os escolhidos, os rapazes de boa inteligência e boa aparência, foram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Tudo era novo. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com tanta comida e vinho. Por quê? Como era um palácio, tinha muita comida, tinha muita bebida e ficava tudo à vontade para eles. E Daniel disse assim, não, eu não vou comer tudo isso, eu não tenho necessidade de comer tudo isso. Então ele pediu para fazer um teste de 10 dias e ele só comeria vegetais e água. Então era uma comida que ele gostava e que para ele seria bom. Deu certo. Deus deu sabedoria a Daniel e seus amigos. Aprenderam tudo sobre ciência e cultura. A Daniel deu também a capacidade de interpretar sonhos. O rei testou todos os alunos e não encontrou ninguém igual a eles. Ou seja, tão espertos. Certo dia, Nabucodonosor teve sonhos e acordou assustado. Convocou os magos, sábios e feiticeiros para que dissessem o que ele havia sonhado. O rei foi cruel, o rei foi muito mau, porque ele disse assim, ou interpretariam o sonho ou seriam decapitados. Os sábios pediram então que o rei contasse o sonho. Mas o rei queria que eles dissessem, olha só, eu acho imensamente difícil. Porque ele não queria que interpretasse o sonho. Além de interpretar o sonho, os magos teriam que adivinhar qual era esse sonho. Então eram duas coisas difíceis para fazer. Saber o que ele sonhou sem ele falar e interpretar esse sonho. Os sábios responderam assustados, não há homem que possa fazer isso. Só os deuses podem fazer tal revelação. O rei ficou furioso e ordenou a morte de todos os sábios da Babilônia. Por isso, chegaram a Daniel, para o levar para a terrível execução. Foi aí que Daniel soube do problema e pediu um tempo para interpretar o sonho. Vou ter que interpretar esse sonho, mas eu preciso da ajuda de Deus. Daniel então pediu a seus amigos que rogassem, implorassem, orassem a Deus acerca desse mistério, a respeito de que sonho era esse e a interpretação dele. Naquela noite, Daniel teve uma visão e o sonho lhe fora revelado. Então, Daniel teve uma visão de qual seria esse sonho. Louvou a Deus dos céus e disse, as trevas não lhe são ocultas, aleluia, ou seja, Deus sabe de tudo. Então Daniel foi ao rei. Chegando lá, o rei perguntou a Daniel, você é capaz de me contar o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu, nenhum homem pode, mas existe um Deus, com letra maiúscula, nos céus que revela os mistérios. Daniel prosseguiu, Deus queria que o rei soubesse o que acontecerá nos últimos dias. Este é o sonho. Tu olhaste e diante de ti estava uma estátua enorme, impressionante.
e de aparência terrível. A cabeça era de ouro, o peito era de prata, as pernas de ferro e barro. Não, desculpa, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Então, uma pedra rolou e atingiu a estátua nos pés. Lembra que os pés eram de ferro e barro? Essa pedra, quando rolou, atingiu os pés. E nos pés que virou pó. Formou-se uma montanha que encheu a terra. Isso foi o sonho. Mas o rei não queria saber só o sonho. O rei queria saber o que significava aquele sonho. Qual é a interpretação? E Daniel continuou. Eis a interpretação. O Deus do céu concedeu-te domínio, poder e glória. Então Deus tinha dado para ele domínio e poder sobre o seu reino. Tu és a cabeça de ouro. Depois surgirão outros reinos inferiores, que é de prata e bronze. Ouro, prata e bronze. E finalmente virá um reino destruidor, forte como ferro. Seus dedos, porém... Só um pouquinho. Seus dedos, porém, de ferro e barro, indicam que esse será um reino dividido, com partes fortes e partes frágeis. Ou seja, lembra que a Pro tinha falado antes que nos pés eles seriam formados de ferro e barro? Ferro é resistente, barro não. Então, por isso que o reino era dividido com partes fortes, que era o ferro, e frágeis, que era o barro. É um reino que buscará fazer alianças com outros povos, mas ferro e barro não se misturam. No final, Deus estabelecerá um reino eterno, que destruirá todos os outros reinos. Este é o significado da visão da pedra que se tornou sozinha, que se soltou sozinha. Pedra que esmigalhou o barro, o ferro, o bronze, a prata e o ouro. Nabucodonosor caiu prostrado, ou seja, ajoelhado, diante de Daniel e disse: o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e conhece todos os mistérios. O rei promoveu Daniel a governador da Babilônia e chefe de todos os sábios. Então essa era a história. E agora a gente vai chegar na página 43. Tá aqui, Daniel trabalhando no palácio. Vocês podem acompanhar aqui com a Pro ou no livro de vocês. Muitos israelitas foram levados como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Por serem muito inteligentes, 4 jovens foram preparados para ser conselheiros do rei, ou seja, para dar conselhos para o rei. No fim dos 3 anos de preparo, que o rei Nabucodonosor tinha marcado, as penas levou todos os jovens até a presença do rei. Este falou com eles, e entre todos não havia quem se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, ficaram trabalhando no palácio. Todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, descobria que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos de toda a Babilônia. E Daniel ficou no Palácio Real até o ano em que o rei Ciro começou a governar a Babilônia. Então, aqui está a história, a mesma história, só que um pouquinho, em formato reduzido. Guardando no coração, versículo da Bíblia, que está escrito em Provérbios 14, 22, e diz assim: quem trabalha para o bem, ganha a confiança e o respeito dos outros. Tudo que a gente faz para o bem, é para o nosso bem também. Né? A gente ganha a confiança das pessoas fazendo bem e não fazendo mal. Muito bem. Página 44. São 2 atividades. Na primeira diz assim. Deixa eu sair daqui para não atrapalhar. Vamos lá. Deu. Risque, nesse diagrama, as letras B, O e X. Então, são 3 letras. Letra B, letra O e letra X. E descubra o nome dos servos de Deus que trabalharam para o rei da Babilônia. Então, aqui nessa linha, nessa primeira linha, vai formar um nome. Aqui vai formar outro,
vai formar outro e vai formar outro. Vocês não vão usar as letras B, nem O, nem X, tá? As letras que sobrarem, vocês vão conseguir formar 1, 2, 3, 4 nomes aqui, tá? E o 2, desenhe como você pode servir a Deus. Como é que você pode servir a Deus no seu dia a dia? Um desenho simples, a professora não quer um desenhista, a não ser que tenha um desenhista na sala, né? Mas se não, é um desenho simples que vocês vão fazer. Muito bem, nós vamos fazer agora o Conversando com Deus, o nosso momento de oração. Vamos nos concentrar, vamos fechar os olhinhos, juntar as mãozinhas, porque é o momento da gente conversar com o Papai do Céu. Senhor Deus, eu sou grato porque você me deu a inteligência para servir ao Senhor e às outras pessoas que estão ao meu lado. Permita que tudo que eu faço sempre possa ser feito de acordo com a sua vontade. Por Jesus, amém. Muito bem, nós vimos essa história de duas maneiras diferentes. Tem atividade que vocês vão fazer. Fizemos a nossa oração. E o que a gente aprendeu com tudo isso? Daniel era uma das pessoas mais importantes do reino. Ele confiava em Deus e isso ajudava a servir a Deus e a sociedade. Uma das melhores maneiras que temos de servir na sociedade é amando e ajudando as outras pessoas, começando na nossa família. E o gabarito, primeira linha, vocês devem ter achado o nome do Daniel, na segunda do Ananias, terceira Misael e a última Azarias. E aqui é o desenho que cada um vai ter feito o seu. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijinho no coração de vocês. Até a próxima.